Leitura do ensinamento de Meixo Sama. A união da ciência e da religião. Llorei. Ministro Ricardo Lugo. A união da ciência e da religião. Llorei. Originalmente, a doença é um fenômeno que aparece no corpo físico. Isto é, o efeito, pois a raiz está naturalmente no espírito. A nuvem surge, a princípio, numa das partes do espírito e depois em inúmeras outras partes, e isto se reflete no corpo físico, tornando-se doença. Por isso, basta queimar essas nuvens que é curada a doença. E isto está muito claro. Número 1. Espírito e matéria unidos. Este mundo em que vivemos é formado pelo mundo espiritual e mundo material. Da mesma maneira, o ser humano é formado de espírito e corpo, e ambos, numa relação íntima e inseparável, constituem o princípio básico. Sendo assim, quando as nuvens do espírito se refletem no corpo, o sangue se turva, reciprocamente. Quando isso se reflete no espírito, torna-se nuvens. O verdadeiro corpo do ser humano. Afinal, no que consiste o espírito humano? Cientificamente falando, é algo extremamente rarefeito, excedendo excessivamente uma molécula a ponto de não podermos ver nem mesmo com auxílio do mais moderno microscópio eletrônico. Tal como mencionei acima, ele é o primeiro corpo do ser humano. É algo absolutamente inimaginável e profundamente misterioso. 3. As nuvens do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens acumuladas no espírito humano, que é transparente, são opacidades surgidas em alguns pontos. Há dois tipos de nuvens: as que se originam no próprio espírito e as que são um reflexo do corpo. 4. Purificação. Ação purificadora. Explicando do ponto de vista espiritual, se o ser humano pratica más ações, esse pecado gera nuvens no espírito. Quando o acúmulo das nuvens atinge determinado nível, sobrevém a ação purificadora na forma de doenças, acidentes ou penalidades legais. A parte que não foi atingida pela lei dos homens é punida espiritualmente pela lei de Deus. Entretanto, como Deus é absoluto, se a pessoa escapar habilmente a essas penalidades, o castigo se refletirá na matéria através de sofrimentos maiores. Evidentemente, as doenças sobrevindas nesses casos são malignas e, na sua maioria, colocam em risco a vida da pessoa. Quanto mais cedo ocorrem as penalidades, mais brandas serão, podendo-se compará-las a empréstimos ou dívidas, que quanto mais se demora a saldá-las, mais aumento, devido aos juros. De fato, se um malfeitor conseguir escapar em vida aos julgamentos de Deus e do homem, quando morrer e o seu espírito passar para o mundo espiritual, irá cair no fundo do inferno, devido ao peso dos pecados, onde, independente de querer ou não, terá a resolução. Fonte. Llorei, a arte da vida. Bom dia a todos. É uma grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje um culto especial do Paraíso Terrestre. Então um feliz Paraíso Terrestre para todos. E não sei se vocês conseguiram sentir já antes do início aqui do ensinamento,
mas a profundidade da luz divina hoje, né? Nesse dia especial que é o paraíso terrestre, né? A paz que se sente, a elevação espiritual que nós estamos hoje aqui no templo. E próprio Meixo Sama já falava, né? Quanto mais pessoas se unem para orar, maiores são as graças, maior é a atuação divina. Então, hoje nós nos congregamos, vamos dizer assim, entre todos nós, com as nossas energias, pedindo a Deus e a Meixo Sama as graças que precisamos e agradecendo por tudo aquilo que nós já temos. Não sei se vocês fizeram corretamente seus formulários, mas agradeçam por aquilo que vocês desejam conquistar. Estejam na vibração daquilo que vocês desejam alcançar. Nós temos que estar numa vibração extremamente positiva a ponto de receber essa graça. E como o Meixo Sama coloca aqui, nós temos uma união muito grande entre o espírito e a matéria. E qual a diferença das máculas que surgem da matéria para o espírito e do espírito para a matéria? Basicamente é a fonte. Se a fonte daquela mácula, daquela nuvem espiritual, é o nosso pensamento, é o nosso sentimento, ele surge no espírito e ele se acumula ali. Em algum momento, essa nuvem espiritual, ela condensa a tal ponto que manifesta na matéria. Então, muitas vezes as purificações são criações, infelizmente, nossas, né? Nós falamos, nossa, que graça poder purificar. Realmente, é uma graça, é uma dádiva, é um mecanismo que Deus já configurou no organismo humano. Mas nem precisaríamos muitas vezes passar por alguns tipos de purificações se nós mesmos não criássemos elas. Então, muitas vezes essas doenças que começam na parte psíquica se manifestam posteriormente na matéria. Mas, justamente, pelo acúmulo e pela frequência em que batemos naquela mesma tecla. Não quer dizer que em um pequeno momento você ficou irritado, aquilo já vai gerar uma doença em você. O problema é frequentemente eu ficar irritado, várias vezes ao dia, durante semanas, meses e talvez até anos. Então a frequência daquela vibração negativa em algum momento se condensa a tal ponto que se transforma numa purificação. Então, muitas das vezes a gente acha que, poxa, estou purificando, por que isso aconteceu comigo? Mas muitas das vezes você mesmo criou aquela purificação sem necessidade. Isso é um ponto. Existem também as máculas espirituais que nós trazemos muitas vezes de outras encarnações. Dívidas que temos a pagar. Essa já independe, né, da sua criação atual, na nossa encarnação atual. E nós vamos ter que purificá-la, querendo ou não. Como o Meixo Sama coloca aqui, muitas das vezes essa purificação acontece, mesmo que pela lei dos homens, pela lei de Deus, não aconteça naquela vida, pode ser que você postergue esse pagamento dessa dívida com juros, como o Meixo Sama colocou aqui, numa próxima encarnação. Então, às vezes a criança já nasce, tem já alguns problemas de nascença. Com certeza isso é um reflexo de uma dívida que ela está trazendo de uma encarnação anterior, né? E Meixo Sama fala aqui, né? Se não pagou no corpo, não pagou com as leis de Deus, quando chega no plano espiritual, vai para o plano inferior, para o próprio inferno, como Meixo Sama coloca aqui. E a pessoa vai ser purificada até tal ponto que ela se arrependa das coisas, das práticas que ela teve durante a vida e ela possa realmente iniciar uma nova jornada espiritual, né? Agora, de um outro ponto, existe a forma de termos uma doença criada da parte física para a parte espiritual, um reflexo inverso. Como isso acontece? Muitas das vezes por intoxicação, por causa de alimentos agrotóxicos, medicamentos, drogas, né, de maneira geral. Tudo isso nós podemos intoxicar o nosso corpo físico aos poucos e de maneira grave. E essa intoxicação material depois reflete no espírito. É justamente isso que Meixo Sama coloca aqui, né? Então não adianta também ter todos os pensamentos positivos, nossos sentimentos, as nossas práticas, e eu estou lá continuamente detonando o meu corpo, né? Um exemplo, o açúcar, né? Tem pessoas que viciadamente consomem açúcar diariamente. O que será que vai acontecer com o nosso corpo com esse tipo de prática? Que às vezes você acha que é irrelevante.
mas com o tempo pode se tornar um diabetes. Né? Então, tudo tem que ter equilíbrio na vida. Né? E inclusive aquilo que a gente faz com o nosso corpo. O equilíbrio da parte física e o equilíbrio da parte espiritual, ambas se complementam. Exemplo, quando você pratica uma caminhada ou exercícios físicos, geralmente surge uma sensação de bem-estar logo na sequência. E essa sensação de bem-estar também reflete no espírito. O seu espírito ele fica mais claro, exercitado, as funções orgânicas do seu corpo, do seu espírito se conectam e você fica melhor. Então, a atividade física também interfere positivamente na nossa saúde espiritual, né? Porque tem todo um mecanismo físico que se reflete no nosso sentimento, no nosso pensamento, então, no nosso espírito. E aqui, falando dessa união, né, do Jorei, apesar de Meixo Sama não ter explicado aqui profundamente, ele explicou outros pontos, mas como que nós fazemos? Ele já explicou isso em outros ensinamentos, né? Mas só fazendo uma conexão. O Jorei, ele vai entrar como? Purificando o nosso espírito. Purificando, Jorei, purificar o espírito. Purificar as máculas espirituais. Quando recebemos Jorei, nós estamos queimando justamente essas nuvens. E o que acontece com essas nuvens espirituais? Elas são liquefeitas, basicamente, se tornam cinzas espirituais. E essas cinzas são eliminadas de diversas maneiras pelo nosso corpo físico. Né? Então, tem vezes que a pessoa está purificando, recebe Jorei, e eu mesmo tive uma experiência muito interessante, que quando estava ministrando Jorei naquela pessoa, eu tive uma intuição, que eu estava naquele momento, por meu intermédio, Deus atuando, a purificação da mácula espiritual que estava causando aquela doença naquela pessoa. Então, na verdade, quando a gente for ministrar Jorei, tem que ter um pensamento amplo. O nosso Jorei tem que ser ministrado de forma imparcial, não podemos ter apego, isso é muito importante, e entender que o Jorei que você está ministrando pode salvar aquela vida. Porque tem uma lógica espiritual. Meixo Sama muitas vezes explica isso, né? Que os milagres têm uma lógica, têm uma explicação, eles não são milagres a esmo, vamos dizer assim, sem nenhum contexto. Ele mesmo fala isso, que quando acontece um milagre, teve uma lógica para aquele milagre acontecer, né? E muitas vezes baseado na própria fé. Então, quando nós vamos ministrar Jorei, a nossa preparação espiritual é muito importante. Eu não posso simplesmente estar conectado a todas as coisas mundanas e de repente falar assim, parei, agora vou ministrar Jorei naquela pessoa que está precisando. Poxa, você acha que você vai sair daquele nível que você está, embriagado, com drogas, muitas das vezes, e falar, agora eu vou parar para ministrar Jorei? Você acha que o seu Jorei vai sair de que jeito? Não tem conexão, gente. Nem ministra. Vai se preparar espiritualmente. Sai desses vícios. Isso não vai levar a lugar nenhum. Se prepara, porque você vai cuidar de uma pessoa. Quanto é importante o Jorei que a gente vai ministrar naquela pessoa? Às vezes a chance que ela está tendo de salvação espiritual com o seu Jorei que Deus te confiou quando Ele te outorgou, ô Ricari, Ele está falando assim para você, eu confio em você. Eu estou te outorgando a luz divina. Parabéns, inclusive. Estou te outorgando a luz divina a partir de hoje. Você é meu representante aqui na Terra. Eu te dou essa missão. E quando nós vamos ministrar Jorei, a super importância do respeito que nós temos com o Jorei. Ministrar com 100% de concentração. E aí nós entendemos que o resultado que vai ser obtido basicamente não se resume à palavra milagre, mas é uma explicação científica que aconteceu da queima da mácula daquela pessoa e então ela melhorou. Isso é a explicação do milagre de Jorei. Existe uma lógica. Tudo está interligado. Nossa preparação espiritual, a nossa dedicação com o Makoto. O Makoto é muito importante. O amor que nós colocamos no que nós estamos fazendo, a sinceridade daquele Jorei. O Jorei ele não pode ser ministrado formalmente. Ele tem que ser ministrado do seu coração para fora.
porque sinceramente você está se colocando a ajudar uma pessoa que pode ter a vida transformada. Eu lembro que quando eu conheci o Jorei, há uns bons anos atrás, as primeiras, acho que a primeira vez que eu fui receber Jorei, inclusive, foi exatamente essa experiência. Eu não conseguia mexer a cabeça nem para a esquerda nem para a direita, de tão forte que foi o Jorei que eu recebi. Era como se tivesse um canal de luz no meio da minha testa, abrindo o meu terceiro olho ali na primeira vez que eu estava lá no templo, lá em São Caetano. E essa experiência marcou profundamente a minha vida. Imagina se aquela pessoa que ministrou Jorei em mim não estivesse preparada espiritualmente, ministrasse um Jorei sem responsabilidade, sem preparação, você acha que eu ia receber um Jorei daquele nível que eu recebi? Não ia. E hoje eu estou aqui dedicando junto com vocês. Né? Então você vê, um Jorei. A pessoa está lá, muitas das vezes, recebendo pessoas, né, para ministrar Jorei, e não sabe a importância de uma primeira vez que você está recebendo lá para ministrar o Jorei. Às vezes você pode estar ministrando Jorei num grande missionário, num grande servidor, que muitas vezes vai te passar 10 anos luz do que você é, mas ele está ali recebendo Jorei na tua frente. Então, uma pessoa que você salva com sinceridade pode salvar outras 100, 1000, milhares de vidas. E isso vai refletir também na sua vida material, na sua vida espiritual. Porque a consequência da gratidão das pessoas vai chegar para você. E Meixo Sama é muito claro nisso. O Jorei, ou melhor, a gratidão da pessoa queima a sua mácula espiritual. Olha que legal. Olha a lógica. A energia da gratidão da pessoa que você está cuidando queima a sua dívida espiritual. E naturalmente a gente se eleva. Como o ensinamento do culto passado, a qualificação espiritual, a gente vai se elevando com a gratidão das pessoas. Então também tem uma lógica para as coisas que dão super certo na vida da pessoa que tem qualificação espiritual. Porque a gratidão de tantas pessoas vem àquela pessoa que as máculas vão diminuindo. E sem máculas o nosso espírito se eleva grandemente. E aí as coisas materiais, as coisas espirituais, todas fluem na nossa vida. Então olhem a lógica das coisas. O milagre, a palavra milagre, ela existe, mas ela tem uma lógica por trás de acontecer. Então, acho que, em suma, o principal aqui, né? Ter sinceridade, entender que nada acontece por acaso, que as coisas são construídas. Então vamos construir a nossa felicidade, vamos ajudar a construir o paraíso terrestre. Essa egrégora que nós montamos aqui hoje nesse culto, com a bênção de Deus, nós temos que levar para a sociedade. Nós temos que levar para fora do templo. Essa egrégora, essa energia que a gente está aqui hoje, levar para fora para materializar como paraíso terrestre, isento de doenças, de conflito e de pobreza, que é o objetivo de Meixo Sama. E nós somos representantes dele e de todas as divindades aqui na Terra. Muito obrigado a todos, uma excelente palestra do Reverendo Lorival.